Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero cumprimentar o senador Ciro Miranda pelo seu relatório, dizer que é com alegria que a gente vê a aprovação desse crédito, uma vez que São Paulo demonstrou pelo relatório que fez a sua lição de casa. É um Estado responsável, um Estado que tem administrado com responsabilidade e, sem dúvida nenhuma, esse crédito virá complementar os investimentos necessários ao desenvolvimento daquele Estado. Mas eu gostaria aqui de cumprimentar o senador Ferraz. Acho que a questão que ele levanta é muito importante e eu gostaria de vincular a questão que ele levantou à questão do senador Luiz Henrique, quando ele coloca a questão da renegociação da dívida dos estados. É claro que os estados se veem hoje na premência de buscar esse empréstimo externo ou mesmo empréstimo em bancos oficiais em função da situação de penúria em que vivem. E a questão da dívida tem sido relegada a segundo plano. E eu acredito que esse levantamento proposto pelo senador Ferraço vai ensejar uma agilidade maior na proposta de renegociação da dívida e, resultando com isso, a sua votação imediata. Portanto, deixo aqui a minha posição em relação ao relatório, favorável, e, ao mesmo tempo, favorável a que tenhamos uma ligação entre a proposta do Ferraço com a proposta do senador Luiz Henrique, em se tratando da questão da dívida dos estados. Senador Zé Agripino. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar, para deixar claro ao plenário aquilo que eu estou entendendo. Está se discutindo como se tivesse sendo feita uma concessão excepcional ao Estado de São Paulo, uma espécie de favor. Eu queria ler inicialmente um trecho rápido da exposição de motivos 042/2014 do ministro Mantega para a presidente da República. Uma exposição de motivos datada de 17 de março de 2014. No item 6, o ministro Mantega diz: a excepcionalização quanto à capacidade de pagamento do mutuário foi por mim concedida mediante despacho. É claro que o despacho dele não foi pelos belos olhos do governador Alckmin, nem muito menos do Estado de São Paulo. Foi em função de uma outra peça que eu tenho em mãos, que é o expediente do governo do Estado de São Paulo, do secretário André Calave, endereçado ao secretário Arno Agostinho, em que eu vou ler rapidamente. Na forma da cláusula 19ª do contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação, etc., firmado em 22 de maio de 97 e aprovado pela resolução tal do Senado Federal, encaminha o relatório de execução e cumprimento das metas do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal relativo ao exercício de 2012. 2. Proposta preliminar de metas e compromisso para o triênio 2013-2015, para a revisão do programa, que foi objeto de discussões técnicas durante a missão da Secretaria do Tesouro Nacional. Entendo que as metas propostas indicam o firme propósito do Governo do Estado de São Paulo em manter as diretrizes do Programa de Ajuste Fiscal, a exemplo do que vem ocorrendo desde 97. Cabe salientar que no exercício de 2012, mais uma vez, as metas de resultado primário e da relação dívida como proporção da receita líquida real foram alcançadas com êxito, comprovando a total adimplência do governo de São Paulo com o Programa de Ajuste Fiscal. Ou seja, um relatório que ensejou essa exposição de motivos. O Estado de São Paulo está fazendo o dever de casa, está se habilitando à tomada de empréstimos. O que nós estamos fazendo aqui é um ato de reconhecimento de exigências feitas e cumpridas. Evidentemente que é isso daqui. Em seguida, eu sou relator de um empréstimo, mas eu vou fazer ciência à comissão, por exemplo, de empréstimo de 270 milhões de dólares, qual é a contrapartida do Estado de São Paulo? É de 110 milhões de dólares. Então, nós estamos fazendo aqui justiça a um Estado que tem dificuldades, está cumprindo etapas comprometidas e se habilitando ao empréstimo que, na minha opinião, merece o voto positivo da comissão. Muito obrigado, senador Zé Agripino. Deixa eu falar. Primeiro, eu quero parabenizar o senador Armando Monteiro, o senador Ricardo Ferraz, por trazer esse tema, mas devo dizer que esse debate é recorrente nessa Comissão de Assuntos Econômicos. De tempos em tempos, temos uma fala como do senador Ricardo Ferraz, a última aqui foi do senador Pedro Táxi,
E o que é que originou a partir daquele momento? Nós apresentamos aqui um requerimento assinado por mim, pelo senador Luiz Henrique, pelo senador Pedro Táxi e Francisco Dornelles, ao secretário do Tesouro do Ministério da Fazenda, de 10 de julho de 2013, solicitando um conjunto de informações. Saldo de 30 de junho de 2003 da dívida consolidada, saldo de 30 de julho de dívida contratada e por liberar, um conjunto de solicitações, a partir de uma reunião parecida com essa. No dia 25 de agosto, enviamos essas respostas do Ministério da Fazenda a todos os senhores e senhoras senadores e senadoras. No dia 3 de setembro, nós convidamos, e veio aqui a essa casa, o secretário de Tesouro Nacional, Arno Agostinho, para discutir isso. Está aqui a finalidade da discussão. Situação atual do montante da dívida bruta e líquida, consolidada da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, do balanço da política fiscal do governo, do balanço dos limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito interno e externo, e do balanço dos limites globais e condições para operações de crédito interno e externo da União, dos Estados, Distrito Federal, e por aí foi. Essa audiência pública foi realizada no dia 3 de setembro. Isso não quer dizer que não seja importante, novamente, trazermos o debate à tona. Por isso foi muito importante a fala... Sabe por quê, senhor presidente? Não, deixa só acabar o caminho. Vou deixar, do senador Ricardo Ferraz. Só para acabar aqui, claro, senador Ricardo Ferraz. Claro. Então, qual é a minha proposta, senador? Que façamos um outro requerimento de informações ao Tesouro Nacional. Vossa Excelência pode preparar, com certeza, toda essa comissão vai se associar. E acho que seria importante um novo convite ao secretário de Tesouro Nacional para via essa Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, queria registrar aqui só um ponto, a minha discordância de parte da fala do senador Ricardo Ferraz no que toca a questão da renegociação da dívida com os Estados e a mudança do indexador. Que eu vi a entrevista do senador Ricardo Ferraz no Valor Econômico e tem alguns requerimentos do senador Ricardo Ferraz. Eu acho que os Estados brasileiros foram brutalmente penalizados por essa legislação. Os Estados brasileiros pagaram muito mais do que qualquer empresa que recorre ao BNDES. E é fundamental, o senador Luiz Henrique está conduzindo um processo de negociação, fundamental que nós avancemos nesse processo. Falo isso que o senador Ricardo Ferraz entrou com uma série de requerimentos sobre o tema. Eu acho que seria um grande equívoco desse Senado Federal parar essa discussão. Porque se tem alguém que está sendo penalizado nesse país, são os estados brasileiros. E os municípios, presidente. E os municípios, no caso, e os municípios brasileiros. Então, nessa parte do discurso do senador Ricardo Ferraz, eu queria pedir desculpas para discordar frontalmente. Eu acho que é fundamental essa casa avançar na tramitação de um projeto que está sendo conduzido pelo senador Luiz Henrique. Agora, o encaminhamento desse ponto aqui, na minha avaliação, eu passaria, não vou passar para o senador Ricardo Ferraz. Eu sugeriria, então, que um convite ao secretário de Tesouro Nacional e um outro requerimento de informações sobre todos esses números da dívida dos Estados. Senador Ricardo Ferraz. Pela ordem, depois. Presidente, eu que peço desculpa a Vossa Excelência por discordar de Vossa Excelência. Primeiro que esse tema não é recorrente, me perdoe. Nós estamos aqui com o desembolso consolidado de 2013. Desembolso das operações de crédito de 2013. Portanto, é a primeira vez que nós estamos debatendo o conjunto daquilo que foi desembolsado em 2013. Nós tínhamos desembolso em 2012. Nós tínhamos desembolso em 2012, do ano passado. Só para chamar a atenção de Vossa Excelência. De 2008 a 2012, o conjunto dos estados brasileiros, portanto, em 4 anos, desembolsou 67 bilhões de reais em 4 anos. Somente em 2013, os estados brasileiros desembolsaram aproximadamente 36 bilhões de reais. Portanto, nós estamos diante de um fato novo, que me parece muito mais do que conjuntural, e sim estrutural. Portanto, o doutor Arno Agostinho, ou quem quer que seja, deveria ou deverá estar disponível para vir aqui quantas vezes for necessário, porque esta é uma das atribuições da Comissão de Assuntos Econômicos. Com relação ao PLC 99... Foi esse o nosso encaminhamento, senador. Com relação ao PLC 99, eu não tenho qualquer tipo de iniciativa ou de desejo de postergar. Agora,
nós estamos votando uma matéria que nós não conhecemos a repercussão, tampouco o seu impacto. O que fiz foi um pedido de informação ao ministro da Fazenda para que um tema como esse, que segundo alguns especialistas pode custar ao contribuinte brasileiro, porque o que custa aos estados, o que custa à União, custa aos contribuintes brasileiros, algo em torno de 100 bilhões de reais. E eu não acho responsável, muito menos consequente, votar uma matéria em que nós vamos ampliar o espaço de novos endividamentos, sem que esses endividamentos possam estar direcionados para investimento. Porque o que está faltando nesse país é poupança. Poupança para que nós possamos superar os grandes gargalos que estão impedindo a nossa competitividade. Esse é o debate que eu acho que nós precisamos fazer. Não é postergar, mas é votar tendo conhecimento e informação das consequências daquilo que estamos votando. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço. Eu, quando falei que o debate é recorrente, porque no ano passado também o debate era seríssimo, os números, tínhamos a dívida consolidada de 2012. Eu acho que nós temos que enfrentar esse assunto. Vou esperar um requerimento de Vossa Excelência aqui para a gente fazer o convite ao secretário do Tesouro Nacional e outro requerimento de informações. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz. Senadora Ana Amélia, a última oradora inscrita. Não, apenas para... Senadora Ana Amélia e senadora Gleisi. Presidente, dentro desse debate oportunamente levantado pelo senador Ricardo Ferraço, indagar de Vossa Excelência, já que o relator da matéria do PLC, que trata do novo indexador da dívida dos estados e municípios, o senador Luiz Henrique está ao seu lado, houve um princípio de entendimento de que no dia 6 se votaria esta matéria. Pelo andar da carruagem, parece que isso não vai acontecer. Então, eu queria saber com mais clareza se há na agenda já uma data definida para a votação dessa matéria e qual é o desfecho que se pode esperar para isso, caro presidente Lindbergh Farias. Depois da senadora Gleisi, eu passaria para o senador Luiz Henrique. A discussão entrou um pouco atravessada, porque, na verdade, a gente está discutindo aqui o empréstimo para o Estado de São Paulo. Nós, depois do senador Luiz Henrique, nós vamos falar do ato número 1 e vamos colocar para votação na próxima terça-feira e seguir com velocidade nos outros pontos. Mas eu passo agora para a senadora Gleisi Hoffmann. Tá bom. Obrigada, senador Lindbergh. Eu não vejo problema nenhum em secretário do Tesouro vir aqui. Até parece, pelos posicionamentos, que ele estaria se recusando. Eu acho que vai ser uma oportunidade dele vir aqui e realmente relatar as situações que acontecem, as dificuldades que nós temos hoje em relação à situação financeira, não só dos estados, mas também da União, dos municípios. Todo mundo está passando por dificuldades. Não tem dificuldade única, não tem dificuldade só para ente federado. Tem uma dificuldade geral do sistema de financiamento de políticas públicas. Nós temos o Estado que a capacidade da sociedade tem em poder financiá-lo. Isso nós temos que ter de forma muito clara. Eu acho bom colocar nessa discussão, e acho bom ele estar aqui, porque além de falar sobre endividamento dos estados, falar sobre o projeto que reajusta ou que modifica o índice em relação à dívida dos estados, nós temos que voltar à discussão, sim, sobre a resolução que tinha como intuito acabar com a guerra fiscal. Nós temos que voltar à discussão do Fundo de Compensação de Estados e Municípios em razão disso, que isso foi parado nessa casa. Na realidade, quando nós fizemos a discussão aqui sobre a dívida dos estados, isso estava junto, não estava separado. E nós estamos separando... Tem que prosseguir com a pauta. Mas se a senadora Vossa Excelência já está monopolizando o debate. Nós estamos aqui Mas para é bom o debate, eu concordo com o Mas é porque eu tenho senador uma também. pauta aqui a seguir. Não, mas nós precisamos Não, debater. deixa eu... Senador. Eu vou lhe dar uma parte rápida, só terminar calma, o meu senador raciocínio, Ricardo. mas isso fazia parte de uma discussão conjunta e que acabou o Senado deixando para trás até por pressões de estados. Hoje nós temos uma outra afronta, que é estados legislando para tirar benefícios e direitos do micro e do pequeno empresário, como a questão do Instituto da Substituição Tributária, que está sendo usada de forma a não considerar o esforço que esse Congresso fez para ter o Simples Nacional. Então, eu penso que todas essas discussões têm que entrar dentro dessa esfera de preocupação que nós estamos vendo hoje aqui na comissão. Eu concedo uma parte ao senador Ferraz. Apenas para adicionar a preocupação de Vossa Excelência, com a permissão do presidente, Tá.
Na semana passada, nós tivemos um fato gravíssimo, que foi o posicionamento da Procuradoria-Geral da República em relação à súmula vinculante 69. A súmula vinculante 69, ela tem um efeito e uma consequência dramática na economia brasileira. E a Procuradoria-Geral da República concluiu que o Supremo deve, sim, concluir a sua avaliação e deve considerar a súmula vinculante. Isso aí tem um impacto muito grande nas economias regionais. Mais uma razão para que esta Casa possa evoluir nesse debate que está paralisado, concordando com o que Vossa Excelência afirmou aqui. Eu passo a palavra ao senador Luiz Henrique, é o último inscrito aqui, para responder à senadora Ana Amélia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou ser muito breve. Quando me foi distribuído por Vossa Excelência para relatar o projeto de lei da Câmara, complementar, aliás, número 99, eu indaguei do líder José Pimentel, está aqui presente, se aquele projeto, o senador Ricardo Ferraz, criava qualquer problema de desajuste nas contas do governo federal. E depois de fazê-lo, como sempre faz, responsavelmente, o senador José Pimentel me disse que absolutamente que o governo estava de acordo com o projeto, que o texto aprovado na Câmara tinha o aval do governo, o projeto foi proposto pelo governo e só nessas condições eu aceitei relatar essa iniciativa tão importante para o país, para recuperar a capacidade de investimento do país. Os investimentos públicos do país não atingem mais do que 2%, quando deviam atingir, no mínimo, a 5%. Tá? Então, resolver o problema de investimento dos estados representa resolver boa parte dos investimentos públicos nacionais. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o projeto não cria os desajustes que Vossa Excelência teme. Por isso, o meu apelo é para que se produza um grande acordo para que essa matéria possa ser votada no mês de maio. E eu quero dizer, senadora Gleice, que a presidente ganhará muito se, convocando os governadores, ela sancionar esse projeto. Por último, senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui a presença do ministro André Calab e secretário da Fazenda de São Paulo é superministro. Do ministro André Calab e dizer que voto a favor desse projeto com entusiasmo, porque sei da seriedade com que Vossa Excelência e o governador Alckmin dirigem as contas daquele grande Estado brasileiro. Então vamos aqui, depois da leitura do relatório, quero só comunicar, senador Luiz Nunes, secretário Calab, a discussão aqui não era sobre o Estado de São Paulo. A discussão entramos na discussão aqui sobre as operações de crédito, um debate maior, e aqui há um consenso nessa casa sobre a importância de aprovação desses empréstimos. Mas em cumprimento ao ato número 1 que surgiu, senador Ricardo Ferraz, daquele período de julho também, ao ato número 1 de 2013 da CAI. Pela ordem sobre o ato número 1, eu gostaria de, tendo em conta o que diz o ato número 1, e inclusive no parágrafo primeiro, na reunião em que for precedida a apresentação do relatório, a concessão de vista coletiva não será exigida a presença de autoridades, tendo em conta que a autoridade principal da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme Vossa Excelência salientou, está presente, senhor André Calab, e que todos os senadores se manifestaram
favorável e não houve iniciativa de pedido de vista, e como todos conhecemos bem a matéria, venho sugerir que possamos votar, porque o próprio parágrafo 2º fala que, em algumas circunstâncias, pode haver a deliberação da comissão em prazo diverso, ou seja, poderíamos até acelerar a votação fazendo hoje mesmo, senhor presidente. É a sugestão que formulo. Olha, senador Eduardo Suplicy, foi justamente desse momento, de um momento parecido com esse, que surgiu o ato número 1. Então, o senador Pedro Taques aqui fez uma intervenção. Nós chegamos a um acordo nessa comissão de ter o ato número 1, que concedia vista coletiva a todos. E, nesse caso, eu queria colocar como primeiro ponto de pauta, na próxima terça-feira, a gente dispensa a participação do secretário de Fazenda, até porque nós deixamos claro aqui um parágrafo 2º, quando os prazos limites para assinatura de contratos ou para início do recesso parlamentar impossibilitarem a deliberação na forma prevista desse artigo. As matérias objeto deste ato poderão, por deliberação da comissão, ser pautadas e apreciadas em prazo diverso. Eu, inclusive, ontem, na tarde de ontem, falei com o secretário de Fazenda, viu, o senador Aloysio Nunes, André Calab, perguntando se existia uma circunstância que justificasse isso. O próprio secretário disse, não, vamos cumprir esse ato número 1, colocar na próxima terça-feira, mas eu quero dizer aqui que qualquer Estado, se tiver uma situação de urgência como essa comissão está... Mas não vejo, senador Eduardo Suplicy, como um bom caminho, porque nós desmoralizaríamos completamente esse ato que tem servido para os senadores olharem, estudarem. Foi uma reclamação que partiu principalmente do senador Pedro Taques, mas... Tá bem. E não se trata de tirar o pai da forca nesse caso? Pois é, eu conversava isso ontem com o próprio secretário de Fazenda por telefone na tarde de ontem. Então, em cumprimento ao ato número 1 de 2013 da CAI, concedo vista coletiva à presente matéria e me comprometo que esse ponto volta como primeiro ponto de pauta da próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Item número 2. Mensagem do Senado Federal número 34, de 2014, propõe nos termos do artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal, seja autorizada a contratação de operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil entre o Governo do Estado de São Paulo e a Corporação Andina de Fomento, CAF, no valor de $204 milhões dos Estados Unidos da América, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do projeto-programa Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu. Autoria, Presidência da República, relatoria Lúcia Vânia. Favorável aos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Presidente da República encaminha ao Senado Federal o pedido de autorização do Estado de São Paulo para contratar operação de crédito externo com garantia da União com a Corporação Andina de Fomento. O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Corporação Andina de Fomento, financiará este projeto de macrodrenagem do rio Baquirivu-Guaçu, que tem como objetivo agregar as intervenções de controle e contenção de eventos de cheias da bacia do rio Baquirivu-Guaçu, contribuindo para o amortecimento de ondas de cheias na região metropolitana de São Paulo e recuperação social e ambiental da região. Para atingir esse objetivo, foram previstas ações e intervenções a serem executadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Essas ações visam reduzir os eventos de transbordamento da calha do rio e seus afluentes, aumentar a capacidade de armazenamento de cheias, reduzir a população atingida pelas cheias, reabilitar as famílias que ocupam as áreas de riscos nas margens do rio Baquirivu-Guaçu, melhorar as condições ambientais na área de intervenção com a recomposição da mata ciliar, recuperar as áreas de várzea do rio e implantar um parque linear com opções de lazer, cultura, turismo, educação e esportes para a população do entorno, proteger as áreas de várzea contra a ocupação irregular e proporcionar melhorias urbanas na área de intervenção em seu entorno.
O empréstimo foi credenciado pelo Banco Central do Brasil e as suas condições financeiras inseridas no sistema de registro de operação financeira sob o número do TAC 67.024.10, ele será contratado com taxa de juros baseada na LIBOR, acrescida de spread de 2,65 ao ano. De acordo com os cálculos da Secretaria do Tesouro Nacional, o custo efetivo médio do empréstimo será de 5,8% ao ano, flutuante conforme a variação da LIBOR, considerando aceitável por aquela secretaria, dado o custo atual médio de captação do Tesouro Nacional em dólar no mercado internacional. Vale destacar que os recursos a serem alocados no programa alcançam investimentos totais de 444 milhões e 419 mil milhões e 419 mil dólares dos Estados Unidos da América, sendo que estão previstas contrapartidas de recursos do Estado no montante de 240 milhões e 419 mil dólares dos Estados Unidos da América. Análise. A análise do presente operação de crédito externo fundamenta-se no artigo 52 do inciso 5º, 7º e 8º da Constituição Federal e visa verificar o cumprimento das determinações das resoluções 4043 de 2001 e 48 de 2007, todas do Senado Federal, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas que regulam os limites e condições para contratações de operações de crédito interno e externas, inclusive concessão de garantia no âmbito dos 3 níveis de governo. De acordo com o parecer 134 de fevereiro de 2014, de Coordenação Geral de Operações de Crédito dos Estados e Municípios, o Estado de São Paulo cumpre os limites e demais condições definidas pelas referidas resoluções. Portanto, atende os requisitos mínimos previstos no artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mediante declaração do chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo e de parecer jurídico enviado à STN, é afirmado que as ações para o referido programa estão previstas na Lei Estadual número 14.678, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015. É atestado também que o orçamento previsto para o exercício financeiro de 2014 contempla as dotações para o programa objeto da operação, conforme Lei Estadual número 15.265, de 26 de dezembro de 2013. A declaração do Governo do Estado informando que o ingresso de recursos relativos à operação, bem como dos necessários à contrapartida estadual e aos encargos da operação de créditos, está previsto e contemplado, sendo as dotações suplementadas na ocorrência de eventuais acréscimos. Ademais, a STN informa que o Estado cumpre com as metas e os compromissos assumidos no Programa de Ajuste e Reestruturação Fiscal, em conformidade com o disposto na Resolução 43 de 2001 do Senado Federal, sendo que a operação pretendida não implica violação do seu acordo de refinanciamento firmado com a União. Com vistas à concessão da garantia da União, submetida ao que determina o artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos limites de condições previstos no artigo 9º e 10º da Resolução do Senado Federal número 48 de 2007, examina-se em seguida a situação de adimplência do Estado em relação à União e as contrapartidas oferecidas. Nos termos do estudo sobre comprometimento das transferências federais e receitas próprias do Estado de São Paulo, a STN conclui que as contrapartidas oferecidas contra garantias oferecidas pelo Estado são considerados suficientes caso a União venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação. Vale enfatizar que a Resolução 41 de 2009, que alterou a Resolução 48 de 2007, possibilita a comprovação da adimplência do ente garantido, tanto tributária e financeira, como de prestação de contas de recursos recebidos da União por garantia da assinatura do contrato. Ademais, o Estado está adimplente com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Conforme o relatório, senhor presidente, é impossível ler com esse barulho. Senhores, eu peço silêncio. A senadora Lúcia Vânia está lendo seu relatório. Eu cheguei a tocar a campainha, mas, de fato, está impossível. Ela tem razão em reclamar. Com a palavra, a senadora Lúcia Vânia.
Conforme o relatório de gestão fiscal da União, para o terceiro quadrimestre de 2013, existem margem em seus limites para a concessão de sua garantia, estabelecido pelo Senado Federal nos termos do artigo 9º da Resolução 48 de 2007. A Secretaria do Tesouro Nacional procede ainda uma avaliação própria acerca da capacidade de pagamento de empréstimo pelo Estado. Ela é aferida nos termos da portaria do Ministério Federal, do Ministro da Fazenda, número 89 de 1997, e serve de parâmetro para efeito da concessão da garantia da União. O Estado ofereceu as garantias suficientes e idôneas. O projeto está em consonância com a estratégia do governo federal, uma vez que foi aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da recomendação número 1333 de 2012, e está inserido no Programa de Ajuste Fiscal do Estado assinado com a União. O referido programa prevê recurso de contrapartida, como eu já falei. Assim, a presente operação de crédito foi considerada elegível em caráter excepcional para fins de concessão da garantia da União, nos termos do artigo 11 mencionado na portaria. Registre a propósito que, para o exame de concessão de garantia da União em caráter excepcional, o secretário do Tesouro Nacional manifestou-se favoravelmente à excepcionalidade e submeteu o assunto ao ministro da Fazenda com o entendimento de que a operação pleiteada enquadra-se dentro dos pressupostos que a condicionam. A PGFN considerou ainda que as condições contratuais são usualmente estipuladas pelo CAF em suas operações financeiras, concluindo que foi observado o artigo 8º da Resolução 48 de 2007 do Senado Federal, que veta a disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras, ou que implique compensação automática de débitos e créditos. Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o Estado de São Paulo apresenta capacidade financeira suficiente para contratar a operação em exame e fundamentada nos parâmetros que utiliza para avaliar os riscos da União na concessão da garantia solicitada, manifestou-se favoravelmente à concessão. Conclui-se assim que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas resoluções do Senado Federal, que trata da matéria, assim como as exigências e condições para prestação e garantia pela União contidas no artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto. Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de autorização do Estado de São Paulo para contratar a operação de crédito externo nos termos do seguinte: autorizo o Estado de São Paulo a contratar a operação de crédito externo com a garantia da União com a Corporação Andina de Fomento no valor de 204 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. O Senado Federal resolve. Artigo 1º. O Estado de São Paulo é autorizado a contratar a operação de crédito com garantia da União com a Corporação Andina de Fomento no valor de 204 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam, como já foi colocado aqui, ao Programa Sistema de Macrodenagem do Rio Baquirivu-Guaçu. Artigo 2º. A operação de crédito referida no artigo 1º deverá ser realizada nas seguintes condições: devedor, Estado de São Paulo; credor, Corporação Andina de Fomento; garantidor, República Federativa do Brasil. Valor já foi aqui amplamente divulgado. Prazo de desembolso, 48 meses contados a partir da vigência do contrato. Amortização em 24 parcelas semestrais sucessivas de valores tanto quanto possíveis iguais, vencendo-se a primeira aos 54 meses a contar da data da assinatura do contrato. Juros, exigido semestralmente na mesma data de amortização e calculados com base na LIBOR semestral para dólar dos Estados Unidos da América, acrescido de um spread de 2,65% ao ano, sendo que durante o período de 8 anos corridos a partir da data de vigência do contrato, a margem será 1,65% ao ano, podendo ser ampliada dependendo da disponibilidade do fundo compensatório e a critério da CAF. Comissão de compromisso de até 0,35% ao ano sobre o
saldo não desembolsado do empréstimo, entrando em vigor a partir do vencimento do primeiro semestre após a assinatura do contrato. Comissão de financiamento 0,85% sobre o montante total do empréstimo, devido a partir do início da vigência do contrato e no mais tardar na oportunidade em que se realize o primeiro desembolso. Despesas relativos ao custo de avaliação no valor de $40 mil dos Estados Unidos da América, debitados do financiamento no momento do primeiro desembolso. Juros de mora 2% ao ano, acrescido de juros em caso de mora. Parágrafo 1º. As datas de pagamento do principal dos encargos financeiros e desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. Artigo 3º. Fica a União autorizada a conceder garantia do Estado de São Paulo na contratação de operação de crédito externo referido nessa resolução. Parágrafo 1º. O exercício da autorização prevista no CAPT fica condicionado a que o Estado de São Paulo celebre contrato com a União para concessão de contragarantia sob a forma de vinculação das receitas de que trata o artigo 155, 157 e 159, nos termos do parágrafo 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal, e de outras garantias em direito admitidas, podendo o governo federal requerer a transferência de recursos necessários para a cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. Parágrafo 2º. Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência do Estado de São Paulo quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o artigo 10 da Resolução número 48 de 2007, bem como o cumprimento das condições prévias do primeiro desembolso. Artigo 4º. O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 dias, contados a partir da vigência dessa resolução. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente, e quero aqui externar a minha satisfação em poder relatar um projeto dessa envergadura para o Estado de São Paulo, que, sem dúvida nenhuma, cumpriu bem a sua lição de casa e tem hoje situação financeira para contrair este empréstimo. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora.